linguiça, ela bem. Eu também tenho curiosidade de saber. Começamos a gravar. Então, tá, acho que para lembrar, assim, rapidinho, né, qual era a ideia do Diário de Bordos quando a gente iniciou, que era que a gente pudesse compartilhar um pouquinho das experiências, né, porque às vezes alguém já foi para um lugar, sabe, olha, para ir para tal lugar é melhor essa época, melhor aquela época, eu fui em tal lugar que não é tão conhecido, é legal, eu usei tal transporte que é melhor, então a gente poder ter algumas dicas e aumentar o repertório e viajar junto com os amigos também na questão das fotos, né? Porque a gente sempre se sente um pouquinho no lugar quando a pessoa começa a contar um monte de história. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o diário, porque tem bastante gente nova que não pegou os primeiros, né? Como o Vitor falou, a gente começou fazendo presencial. Acho que a gente começou na Casa de Cultura, né? Na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois a gente tinha ficado grandão, né, na foto, a gente ia fazer no Teatro do Sesc, mas devido à pandemia... O próximo ia ser o Gigantinho, mas não deu tempo de fazer. A gente achou muito pequeno. Não ia caber todo mundo. Então, acho que era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente dá a palavra aí para os nossos queridos viajantes. Só agradecer, né, que eles colaram com a ideia e vão apresentar para a gente hoje como o primeiro casal no novo modelo EAD, né? Show. A Tânia levantou a mão. Tânia, pode falar? Só que tu tem que desbloquear o microfone, senão não rola. Tânia? Tânia? Acho que ela não está conseguindo. Eu estava tentando... Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, Jesus, é muito... Eu não sei como é que algumas pessoas conseguem trabalhar com duas telas. Esse negócio é muito complexo para uma pisciana. Não estava conseguindo. Agora deu. Foi sem querer. Morrendo de saudade de vocês. É que eu estou trabalhando aqui, eu vou ficar tudo aqui no off, mas estou ouvindo tudo. Que bom, muito bom te ver. Te ver não, né? Mas te ouvir de novo. Bem-vinda de volta. Espero que no próximo tu já esteja liberada para ir com a gente. A gente está com saudade dessa energia boa. Louca. 19 de agosto, venha. Claro. Até lá eu acho que eu vou estar direitinho, inteirona. Perfeitinha, né? Show. Legal. Mônica, com vocês. Vou até desativar meu microfone porque eu falo demais. Tá bom. Tu quer falar do Salabins ou eu? Deixa eu partir. Tá, boa noite, então, pessoal. Acho que já todo mundo que quer entrar já deve estar por aí, né? Primeiro, queremos agradecer aí, mais uma vez, o convite, né, e essa oportunidade de estar participando mais uma vez do Diário de Bordo, que é uma ideia bem legal, bem interessante, até porque muita gente consegue estar compartilhando, né, tudo, as suas viagens, enfim, e ainda mais que a gente tem o foco em fotografia, né. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson, ou Wilson, não sendo William, tá bom, tá? Eu trabalho na parte de serviços de informática para as empresas médias e grandes empresas, tá? E a fotografia, para mim, é um hobby, tá? Então, nós até executamos alguns trabalhos, mas não é voltado a isso, né? Mas atualmente nós viajamos para fotografar, né? Então, é por aí. E essa é uma das viagens que nós vamos estar compartilhando aí com vocês. E sobre o nome que vocês perguntaram, a gente queria botar um nome assim na página, né, para compartilhar, porque eu tenho meu Instagram, o Wilson tem o dele, mas a gente queria fazer um em conjunto para compartilhar as coisas mais das viagens, né? E daí tá, como é que a gente vai se chamar? Eu chamo... todo mundo tem um apelido carinhoso, né, para o casal.
E o nosso é Salabim. Eu chamo ele de Salabim e ele me chama de Salabim. Não é amor, nem morzinho, nem não sei o que, é Salabim. E daí ficou assim, né? Disse, então vamos ser os Salabins. E essa é a explicação. E a gente começou a se chamar de Salabim porque aquela coisa, um falava alguma coisa, o outro, sim, Salabim. E daí foi assim, e assim a gente virou Salabins. E daí todo mundo queria saber como é que era, por que era o nome, é esse aí mesmo. E era algo que a gente tinha outros nomes em mente, enfim, né? E a gente procurou um que não tinha registro e a gente conseguiu usar em todas as redes sociais, né? Então, todo o conteúdo que a gente anda gerando de viagem, nós estamos colocando no Instagram, né? E também alguma coisa no YouTube. Então, é por isso que a gente, então, registrou, então, Salabins em todas as redes sociais. Então, vocês conseguem nos encontrar por lá também, e é onde que nós atualmente estamos postando mais conteúdo das viagens, né? Mas, sim, a parte de fotografia, daí nós continuamos cada um postando em sua rede social individualmente, né? Porque daí cada um tem um estilo ou uma preferência de fotografia, né? E então aqui nós fomos para Goiás, né? Foi no final de julho e até agosto, tá, pessoal? Até para vocês terem uma ideia aí que algumas regiões, como até a Lidiane comentou, questão de chuva, enfim, acaba atrapalhando um pouco, tá? E nós escolhemos esse período lá justamente por ser um período seco, né? E também um período que poderia ser rolar umas astrofotografias, né? Então, por isso que nós acabamos escolhendo esse período lá, né? Para conseguir aproveitar tanto de dia quanto de noite, tá? Vamos ver se a tecnologia vai nos ajudar agora aí, para aí. Se tu não sabe, eu... Calma que é muito... Acho que agora vai. Só me confirmem se está aparecendo, por favor. Está aparecendo o outro slide. Sim. Tá. Bom, então, que quando eu mudei aqui, daí some a tela. Mas, assim, nós saímos, então, do aeroporto de Porto Alegre, tá? Deixa eu fechar aqui que abriu uma outra coisa. Saímos do aeroporto de Porto Alegre até Brasília, de avião. Foi ali está estimada 2h30 esse trajeto de avião, então, tá? E na nossa última busca, aí, até quem quer saber, o voo está em torno de R$ 1.700 atualmente, tá? Estava bem menos, né? Quando nós fomos, se eu não me engano, foi em torno das duas passagens, em torno de uns R$ 700, para vocês terem uma ideia. Mas a gente também comprou com bastante antecedência. Se tu botasse esse vídeo pra cá. Bom, então, o segundo trecho, então chegamos em Brasília de avião e depois nós fomos de Brasília até o Parque Terra Ronca de carro, tá? Esse trajeto aí foi mais ou menos umas 6 horas e é uma distância de 450 quilômetros. Bom, sobre o parque, nós colocamos aqui um resuminho, eu vou deixar para a Mônica também falar um pouco. Vou ler então, porque eu não decorei, não. O Parque Estadual de Terra Ronca, ele fica em Goiás, foi criado em 7 de julho de 89. E ele está localizado no município de São Domingos, em Goiás. Ele possui aproximadamente 57 mil hectares.
Ele tem o objetivo de preservar a fauna e a flora, os mananciais e, em particular, as áreas de ocorrência de cavidades naturais, que são as cavernas, né, lá do Parque Terra Ronca, protegendo sítios naturais de relevância ecológica e reconhecida importância turística, porque além das cavernas tem também inscrições arqueológicas, aquelas, né, coisas bem antigas. E ele tem o objetivo de promover a educação e pesquisa científica, porque vai bastante pesquisadores lá, bastantes, meu pai deve estar me ouvindo, eu falei errado. E eles fazem cursos e um monte de coisa assim, é bem legal. E uma curiosidade que a caverna de Terra Ronca pertence à família do guia Ramiro e a caverna com maior boca natural do Brasil. E o guia Ramiro foi o guia que nos levou em todas as cavernas lá que a gente visitou. Agora tem que botar aquele negocinho lá que eu tinha preparado para falar, o Word. Tá, mas tu quer falar do... Sim, eu quero explicar um pouquinho. Tá. A gente chegou lá, fomos direto na casa do guia Ramiro, que é essa família que está aparecendo ali. Esse seria o carro que a gente alugou. Aqui está o Ramiro, a esposa dele, Dona Aparecida, e o filho William. O filho também nos ajudou, ele ajuda o pai dele nas guiadas, né? O Ramiro é o guia mais antigo lá do parque. O pai dele era dono, né, dessa caverna de Terra Ronca, e ele é tipo uma entidade, assim, lá. Ele é um cara fora da curva, assim, não tem nem como explicar. Olha, ele anda dentro das cavernas no escuro, sabe tudo. Então ele nos guiou, ele faz guiadas com grupos de até 10 pessoas, parece, não me lembro se era 7 ou 10 pessoas, e divide daí o valor da guiada dele, mas como a gente tinha o objetivo de fotografar, aí ia ficar ruim em grupos grandes, né? A gente pediu para ele guiar só a gente mesmo, e daí ele ficou uma semana praticamente com nós, e a gente se inseriu assim na família dele, foi uma experiência muito boa, assim, porque é outra vida, né? É uma coisa assim que só de ver assim essa foto já mostra bastante como eles vivem, né? E daí até passa a próxima, vou passar a próxima. Pessoal, até antes de começar a mostrar as fotos, né? E é bem interessante que quando nós chegamos lá e explicamos para ele que o nosso objetivo era fotografar, ele não acreditou na gente, sabe? Ele não deu muita bola, porque até para vocês entenderem, tá, pessoal? Quem nunca entrou numa caverna, né? A caverna é totalmente escura, tanto de dia quanto de noite. Não se enxerga nada. Aquelas lá, né? Tem outras que são iluminadas. E então, geralmente, quem faz esse tipo de viagem lá para fotografar a caverna vão em grupos de 10, 15 pessoas para iluminar, né? Então, quando eu expliquei para ele que a gente estava indo com o objetivo da fotografia, ele não, que nem eu digo, ele não acreditou na gente e ele começou a nos testar, sabe? Daí ele começou a nos levar em lugares mais fáceis, para ver se realmente a gente, vamos dizer assim, teria condições, né, de fotografar e também de estar caminhando, circulando, porque tinha lugares que era fácil acesso e tinha lugares que era muito complicado de chegar. Então, isso que foi legal, assim, mas depois que nós ganhamos a confiança dele, tudo mudou, tudo se transformou, né? Até porque ele guia as expedições do Globo Repórter, tudo que é. Essas reportagens, assim, de TV, lá de Terra Ronca, é ele que guia. Então, imagina um monte de equipamento que essa gente leva, né? E daí apareceu os dois loucos lá com uma mochila nas costas, querendo fotografar a caverna. Mas aí deu umas fotos bem bonitas. Olha o gato, sai dele. E aqui, essas duas fotos eu tirei de celular. A primeira ali mostra como é a cozinha da casa deles. Eu gosto muito dessa foto, que é bem como é, assim mesmo. E a galinha ali caminhando no meio e uma luz que estava bem bonita, assim. Eu achei que mostrou... Eu volto para lá, assim, quando eu olho essa foto. E a foto do lado é como se também foi de celular. Parece filme.
foi de celular que foi para mostrar como se formam, né, as estalactites. Para quem não sabe, estalactite é as que vêm de cima e estalagmite é as de baixo, né, que quando se encontram formam uma coluna daí. Depois nas fotos aparece colunas que quase não dá para acreditar como é que pode ter se formado. E as estalactites se formam, elas crescem 1 centímetro a cada 10 anos. Isso são formações enormes, assim. Então, imagina quanto tempo isso tem, né? Se é 1 centímetro a cada 10 anos. Ali aparece até a gotinha na ponta na estalactite ali, e aí sim que vai se formando, vai pingando, vai formando, a água vai evaporando e o cálcio acho que é carbonato de cálcio, vai ficando depositado ali, apareceu um meliante. Agora tu fala. Bom, aqui foi, que nem eu digo, né? Ele começou a, então, nos testar, né? Opa, que eu abri errado aqui, parei, pessoal, deixa eu fechar aqui. Ou não, acho que ainda está apresentando, peraí que eu já vou... Está aparecendo a caverna da Angélica. Isso, tá certo. Tá certo. Então, assim, ele começou a nos levar em lugares de mais fácil acesso, né? E justamente para começar a nos testar, ver aonde que a gente conseguia chegar, como é que a gente ia se comportar dentro da caverna e como seria a nossa fotografia, né? Porque eu levei aqui essa foto para vocês terem uma ideia. De novo, esse lugar é totalmente escuro, tá, pessoal? É um breu total, tá? Não se enxerga nada. A gente só anda com o capacete e uma lanterninha, cada um. Para se guiar, nós temos daí uma lanterna de cabeça. E aqui toda a iluminação foi feita através de LED, tá? Eu levei 2 LEDs a bateria. E acima dele ali, então, ele tinha uma lanterna de cabeça, só que a dele era alimentada por... um gás, eu não lembro... não lembro qual é, um carbureto. Através de carbureto, tá? Então, ele começou assim, no início ele estava muito receoso, tá? Porque, que nem eu digo, ele guia equipes de televisão, tudo... Quem quer ir em lugares, nas cavernas, contratam ele, né? Então, ele estava, no início, nos testando muito, tá? Aqui mostra, né? Vocês conseguem ter uma dimensão, né? Do tamanho que se formam todas as estruturas, né? Porque... começa, de novo, a pingar a água do teto e, através dos minerais, começa, então, a se formar essas formas aí, né? E quando se junta, que é aquela maior ali no lado esquerdo, e daí se formam as colunas, né? E essas formações têm milhares de anos, né? Então, e são lugares... E tem gente que acha que, claro, tem grutas que são pequenas, né? Mas tem cavernas que são, no exemplo dessa aqui da São Bernardo, ela é gigante, então consegue ter ali, através da Mônica, consegue ter uma referência do tamanho das outras formações, né? Assim, o teto era baixinho comparado com outras que a gente viu. Bom, aqui então, nesse momento, ele já começou a acreditar na gente, sabe? Porque esse era um lugar que eu queria ir, e tem uma foto bem famosa desse lugar, e ele até fez ali um light paint com a lanterna de cabeça que ele tem. Então, a partir desse momento, a gente ganhou a confiança dele, porque as primeiras fotos, quando ele viu, ele ficou impressionado, sabe? Por a gente ter, que nem eu digo, eu só levei 2 LEDs e através disso
claro, com técnica e tudo, né, pessoal, não é a primeira vez que nós tínhamos fotografado dentro de cavernas, eu já tive experiência anterior, então eu sabia o que a gente precisava fazer, né, então isso ajudou muito, né, e daí, nesse momento aí, ele então começou a nos levar em lugares de mais difícil acesso e que muitas vezes ele não levava um turista normal, né? Isso, tanto é que teve uma foto que ele pediu para que ninguém conseguiu fazer dele até então, e ele ficou muito emocionado quando a gente conseguiu fazer a foto e entregou a foto para ele, sabe? Então, teve toda essa questão aí também de reconhecimento e tudo por nosso esforço, e ele acreditar na gente, ele ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer uma foto que ele queria há muito tempo e ninguém conseguia fazer, sabe? Devemos concluir que vocês não são turistas, não. Bom, essa foto é parecida com esse lugar aqui, tá, pessoal? Nós não colocamos a foto nessa apresentação, porque essa foto ela não foi publicada em nenhum lugar, tá? E ele vai usar ou usou para um cartaz dele de divulgação, e eu pretendo usar essa foto que seguido tem alguns concursos voltados para esse tipo de fotografia, tá? Então, mas para vocês terem uma ideia, de novo aqui, da dimensão, dificuldade, aqui também era um lugar que não era tão fácil de chegar, né? E com pouco o que a gente tinha de material, de novo, ele nos falava que para fazer uma foto parecida com essa, é necessário pelo menos umas 10 pessoas, assim, só para vocês terem uma ideia da dimensão toda para conseguir uma fotografia desse tipo, né? Com muita iluminação, e a gente só entre dois lá, a gente conseguiu fazer fotos maravilhosas, né? E outra coisa, assim, a gente caminhava no breu, na escuridão, e daí cada vez que a gente queria parar para tirar uma foto, tinha que parar, ligar, tirar todas as coisas da mochila, botar a câmera no tripé, ligar os LED, então não era tinha que escolher bem, né, o que queria fazer, porque senão a gente ia ficar 3 dias lá dentro. Então, a gente ia olhando, assim, pela luz da lanterna, e ele mais ou menos já sabia também os lugares, ele conhece muito bem, né, ele sabe os lugares mais bonitos, e ele dizia, agora vamos parar aqui, que aqui é bonito. Daí a gente confiava nele, e realmente eram os lugares, mas com certeza a gente deixou de fotografar muitos lugares que também seriam lindos, mas que a gente nem enxergou direito, porque era tudo escuro, né? Mônica e Wilson, na verdade, como que vocês conseguiram fazer isso, então? Já que vocês faziam longa exposição e iam iluminando por partes? Como é que deixava... Daí tu vai ter que ir numa nossa... tem que ir junto. Mas eu vou, com certeza. Mas eu preciso saber o que tem que levar. Eu vou nem que seja só para segurar a iluminação. A moça da luz? Aqui com certeza... mais uma... Porque até como é que funcionava, né, pessoal? A Mônica... A gente armava todo o equipamento, né? Claro, aqui é obrigatório usar tripé, não tem como fugir disso, né? A gente armava... Primeiro, a gente confiava nos lugares que ele falava, aqui é um lugar bonito para fotografar, né? Todas as fotografias são graças ao Ramiro, né? Não tem como... A gente não teria como escolher os lugares sem... A gente não enxergava. Não tem como escolher, entendeu? Tu tem que confiar no guia, né? Então, e como ele conhece tudo, ele anda no escuro, para vocês terem uma ideia, dentro dos lugares, né? E como ele já ele se criou lá dentro, enfim. Ele casou lá dentro, os filhos foram batizados lá dentro, tudo. E daí, como é que a gente fazia, né? Ele falava, aqui é um lugar bonito para fotografia.
Daí ele também, ele se usava como modelo, enfim, até para ter como referência. Nós montávamos todos os equipamentos, botava no tripé, enfim. A Mônica, então, ficava responsável por, por disparar, e eu cuidava de toda a iluminação, né? E, claro, ele ajudava também em algumas situações, ele conseguia ajudar, e então, por isso que a gente conseguia aí iluminar bem o lugar, só usando só nós dois, mas se tivesse uma terceira pessoa, com certeza iria fazer toda a diferença. Sim. E nós pretendemos, sim, voltar lá. É um lugar, e na Chapada Diamantina também, que tem muita caverna bonita lá. Nós pretendemos voltar com mais pessoas, justamente para facilitar toda essa logística, né? Porque foi bem corrido, tinha... Para sair uma foto assim, às vezes tinha que tentar 2, 3, 4 vezes, não era em um clique que saía a fotografia. E o volume, né? A gente queria dar volume nas formas, porque tu pode simplesmente tirar uma foto com flash e fica aquela luz chapada, né? Mas a gente queria mostrar o volume das rochas e tudo. E às vezes a gente escondia até um celular com a lanterna ligada atrás de uma pedra. Fazia umas coisas assim meio malucas para dar o volume na foto, né? Até a Lid perguntou... Assim, pessoal, eu vou só pedir, eu vi que já tem algumas perguntas, tá? Até para facilitar para a gente aqui, tá? Eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas e no final a gente responde todas, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil e melhor para todo mundo, tá? Bom, essa aqui, então, é na Lapa São Vicente, é um outro lugar também, né? Ao todo a gente visitou 5 cavernas. Foram 5. Uhum. E então ele tinha umas que levava, sei lá, meia hora, 1 hora para chegar nos locais. Então, e para fotografar, assim, teve aquela anterior ali, com certeza foi mais de 1 hora, né? Até conseguir uma fotografia que a gente esperava. Então, aqui também aqui é lá para São Vicente, todas as principais lá que são mais turísticas, né? Nós acabamos indo e ele acabou nos levando. E, de novo, ele nos levou em alguns lugares que turista não entra, tá? Então, mas, de novo, tudo depois que nós conseguimos ganhar a segurança dele, né? Bom, essa foto aqui também, vocês devem imaginar o quão difícil é, né, caminhar no escuro. Aqui eu lembro que teve Não é alguns... só no escuro, é dentro da água, né? A gente caminhava também no escuro e com água, às vezes até pela cintura. Aqui dentro da Lapa de São Vicente, a água tinha pontos que chegava quase à cintura, daí tinha que carregar todo o equipamento, né? A gente estava com mochila, com tripé, daí tinha lanterna de cabeça, enfim. Os LED. E os LED tinha bastante tralha, né? Então, e aqui também é um lugar que ele não leva turista, ainda mais alguém para fotografar, né? Porque ele teve que descer aqui através de corda, né? Agora eu vou dar um relato. Aqui eu pensei assim, meu Deus, se esse homem cai agora dessas cordas, como é que a gente vai sair como é que a gente vai fazer para sair daqui? Porque não era escuro e ele era o único que sabia onde é que a gente estava, né? E ele estava, para mim era uma coisa perigosíssima que ele estava fazendo, descendo tipo de rapel no meio do escuro para parar ali para ser o nosso modelo para tirar foto, né? E foi, depois que a gente conseguiu a foto, foi só alegria, mas na hora eu fiquei com medo. Se acontecesse alguma coisa, como é que a gente ia fazer para sair? Né? Aqui então é na Lapa de São Vicente. Eu não lembro, mas são poucas cavernas, enfim, no Brasil que tem
assim, que tem queda d'água, e aqui é um lugar de difícil acesso, tá? Tanto é que só ele foi lá e que nem a Mônica comentou, se ele caísse, se quebrasse lá, a gente estaria preso lá até hoje. Ia ficar famoso. Teve lugares que eu empaquei. Eu disse, não, eu vou esperar vocês aqui, eu não queria ir adiante. Eu disse, isso aqui é muito difícil. Teve um lugar que a gente teve que descer também com uma corda, assim. E eu tinha medo, né? No escuro, não sabia nem para onde eu estava indo. E eu sentei no chão e eu disse, eu vou ficar aqui, vou esperar vocês. Daí, não, como é que tu vai ficar aqui no escuro? E daí me ajudaram, daí o Wilson me ajudava, o seu Ramiro me ajudava, os filhos dele. É que o filho dele foi só na última, né? A mais difícil foi o filho dele que ajudou. Depois no vídeo aparece até. Aqui então foi na caverna de São Mateus, né? Aqui de novo tem a Mônica tá ali como referência, né? E então vocês conseguem ter uma ideia aí da dimensão e do tamanho que são, né? Todo essas formações e é incrível, assim mesmo, só para quem já entrou numa caverna. E elas têm cores diferentes, né? Se vocês forem olhar, isso é em função do tempo, que tem coisas que são mais antigas, em função dos minerais que são diferentes. É uma coisa assim, parece uma pintura mesmo, parece uma coisa que nem é de verdade, né? Essa é aquela que nesse lugar por uma olhada. Esse aqui, pessoal, é um foto desse lugar, é raríssimo as fotos que tem, tá? É a caverna de São Mateus. Tá tudo lindo. Não, mãe, vou sair antes das 10. E é um lugar também que turista não entra pela fragilidade ali é tudo bem fininho, tá? Então, aqui quem nos levou foi o filho do Ramiro, que acabou nos levando, que é um lugar, foi o pior lugar, assim, em relação de acesso, né? Esse foi difícil. Que era muito estreito e a descida era através de corda para subir também. E de novo, como a gente conseguiu ganhar a confiança dele, que eles acabaram nos levando nesses lugares, primeiro, de difícil acesso, e segundo, muito frágil E aqui dá para ver, né? A finura que são os estalactites, né? E esse aqui, diferente dos outros salões, esse aqui é o salão dos 700, é o nome. Esse aqui é bem baixinho. A gente tinha que andar abaixado, se você ficasse de pé, batia nessas coisas fininhas. Então, imagina, vai um grupo de 10 pessoas, eles não têm controle em cima de tantas pessoas, né? Quebra um negócio desses, quantos milhares de anos demorou para se formar, né? E esse aqui eu não sei quanto, não sei a altura que tinha, mas eu tenho uma outra foto que eu estou sentada e tem um pouquinho assim só de espaço até o teto. Até podia ter posto aquela foto. Então, por isso que eles não levam as pessoas nesse lugar. E é bem difícil de chegar nesse lugar, também tinha que subir com corda, né? Um outro lugar diferente. Nessa caverna que até ele contou que ele levou um grupo não era turistas, era mais pesquisadores, assim, não sei de onde, que eles pediram para passar a noite dentro da caverna, mas não nesse lugar delicado, mais num salão mais aberto. Ele disse, tem como tu nos deixar aqui e vir nos buscar só amanhã? Mas eles já foram preparados, né, para isso e tudo, e daí fizeram. Ele levou, deixou lá, foi embora, e daí passaram a noite lá, e no outro dia ele veio buscar, porque eles queriam ter essa experiência de passar a noite na caverna. E eles têm, só com a lanterninha de cabeça também, e passaram a noite ali, né? Mas acho que não se mexeram muito, porque senão iam se perder, né? Essa aí também. Oh, show. Bom, essa aqui, então, foi na caverna também, São Mateus. E assim, e o que é interessante é que tem lugares gigantes, né? Tem cavernas que, de um lugar, aqui, por exemplo, a outra foto era
Era no mesmo lugar, Era né? do lado. Era Aquela do lado, só dos fiozinhos era do que... lado dessas colunas grandes. Então, parece que foi construído... Parece que alguém construiu, enfim, né? Mas essas formas são tudo geradas naturalmente através dos minerais que escorrem através da água, né? Parece colunas gregas. É. Mesmo. Daí agora tem um vídeo que eu fiz na época, não eram grandes coisas o vídeo, mas foi sobre o Parque Terra Ronca, né? Vamos ver se vai. E a boca da caverna. Nesta época, as máquinas trabalham. Essa parte que é bem difícil de descer, quase não morri. E aqui voltando. Ali eu achei que eu ia ficar entalada. Tem todo, né? Esse é o caminho para a casinha onde a gente ficou. Essa foi a casa que ele alugou para nós passar aquela semana lá. Tudo era indo embora, na estrada indo embora. Eu não sei se vocês chegaram ali a reparar, pessoal, um momento que eu estava sentado num banco e tinha um tucano sentado, estava do meu lado. Nós ficamos, todo mundo conhecia ele por Renato, tá? E nós descobrimos agora no início do ano que o Renato faleceu. Então ele era um tucano lá de estimação do Ramiro e toda a família. Todo mundo chegava, queria saber do Renato, e agora a gente ficou sabendo que esse ano ele fez até uma nota de pesar no Instagram. Eu pensei, meu Deus, como é que o Renato faleceu? E daí eu perguntei para o José Humberto, que é que ele faz bastante fotografia de caverna também, e ele disse que o Renato bateu num fio de luz e ficou ruim, e passou uns meses sem voar, e daí morreu. Ele acha que ele morreu de tristeza porque ele não podia voar. Mas deve ter se machucado por dentro, alguma coisa assim, né? Mas aí, para eles, ele morreu de tristeza, então. Mas deve ter sido bem triste, porque eles eram muito... Mas era um bicho brabo. A gente, se tivesse lá, tinha que botar o capacete, senão ele bicava a cabeça da gente. Muito bravo. Tá, nós fizemos, então, todas as principais cavernas ali do Parque Terra Ronca, né? E fomos, então, para a comunidade Calunga, que é um outro lugar com vários atrativos, né? Daí é da Chapada dos Veadeiros. Daí faz parte da Chapada dos Veadeiros. Nós estávamos de carro, que é até aquele trecho ali
da poeira, enfim, era nessa estrada. Foram umas 7 horas mas eu acho que é mais, tá, pessoal? Porque era uma estrada terrível e a distância até não é tanta, eram quase 300 quilômetros, mas pensa numa estrada ruim. Tanto é que teve um casal que nos parou no sentido contrário nessa estrada. Eles queriam informação sobre uma outra cidade, e depois eles recomendaram que a gente voltasse de tão ruim que estava a estrada, né? Então, só que a gente não tinha como voltar, tinha que seguir em frente, não tinha como voltar, né? Então, o jeito era seguir em frente. Então, para vocês terem uma ideia, assim, né? Era um dia inteiro de deslocamento do Terra Ronca até a comunidade de Calunga. Aqui umas informações sobre o parque da Chapada dos Veadeiros, né? Ele foi criado em 2017. Não tem aqui onde que ano que ele foi criado. 1961 ele foi criado. É uma unidade de conservação brasileira localizada na região centro-oeste do estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros. Até o final de maio de 2017, o parque abrangia uma área de 65.500 hectares do cerrado. Isso. De cerrado de altitude, dos quais aproximadamente 60% ficam em Cavalcante, que é onde a gente foi primeiro, e os demais 40% em Alto Paraíso de Goiás, que a gente foi depois daí. Em dezembro de 2001, o parque foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, sua administração está a cargo do ICMBio. Apesar de ter sido criado com 625 mil hectares, ele teve seu tamanho diminuído até atingir 65 mil hectares. Depois, em 2017, no entanto, o parque foi ampliado por meio de um decreto do Dia Mundial do Meio Ambiente para os atuais 240 mil hectares. Bom, aqui então, essas fotos agora são da Chapada Diamantina, tá? Dos Veadeiros. Dos Veadeiros. A maioria das vezes eu troco. E aqui era um mirante, que era um lugar, acho que foi um dos lugares que a gente mais gostou, né? O Complexo do Prata. Lugar, normalmente as pessoas não vão também, a gente descobriu, e é longe ainda porque tem Alto Paraíso de Goiás, que é uma parte da Chapada dos Veadeiros, tem Cavalcante, e esse lugar é um terceiro ainda, que é o Complexo Rei do Prata, Complexo do Rio da Prata, uma coisa assim. E daí é um parque também, que são uns 7 quilômetros, mais ou menos, de trilha, e tem 5 cachoeiras pelo caminho. E essa aí é uma delas, mas é muito bonito, bem bonito. Agora chegou mais um. O pessoal não vai justamente porque tem que caminhar bastante, né? E as outras atrações é pertinho. Então, e aqui é a Cachoeira Rei do Prata. São em torno de uns 7 quilômetros de distância da entrada e é tudo caminhando, tá? E não tem muita sombra, é cerrado, né? Não tem árvore, meio no sol, assim. Mas vale a pena, chega aqui, pensa em banho bom de cachoeira. Bom, essa aqui é uma das cachoeiras mais... Nós até estávamos pesquisando aí, enfim, é considerada e ela está na lista das cachoeiras mais visitadas do Brasil e também das mais bonitas, tá? E até é interessante, né, pessoal, como o objetivo era fotografar, esses lugares são lotados de gente, né? Então, nós aqui também, tudo precisa de um guia, tá, para ir. Nós fizemos um pacote lá, conseguimos um guia local, fizemos um pacote e a gente falou para ele, ó, nós queremos ir, mas o nosso objetivo é fotografar. E a gente quer ter um menor número de pessoas possível nos locais. Então, ele acabou montando uma estratégia de ir nos locais contra o fluxo, né? Tanto é que nós fomos aqui na Santa Bárbara, era no final da tarde, era o último grupo, foi o nosso,
e cada um... E tem tempo, tá? Em baixa temporada é 30 minutos que podem ficar, e no verão, em alta temporada, é menos, tá? Porque, enfim, vai muita gente, é um lugar muito procurado. Então, tanto é que quando nós chegamos lá, o grupo anterior ainda estava, e não demorou um pouquinho, eles foram embora, então a gente conseguiu ficar só a gente para conseguir fotografar. Só que daí eu fiquei com um dilema, que eu não sabia se eu fotografava ou se eu tomava banho. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, eu fiz um pouquinho de cada. E a água, tá, pessoal? Ela é nessa cor mesmo, tá? Não tem Photoshop, não tem manipulação, e ela fica, inclusive, mais clara quando tem sol. Aquela não estava tão clara porque estava nublado. Eu até prefiro fotografar em dia nublado, mas para a água aqui com sol, com certeza se destaca bem mais, né? Aqui, então, a Cachoeira da Capivara, que é aqui é a parte superior, e depois tem uma foto aqui na parte inferior, né? Então, nós fomos aqui, foi ao contrário, nós somos o primeiro a chegar, né? Para não ter público, enfim, não ter gente. E no que a gente estava saindo, daí começaram a chegar os turistas. Então, a estratégia do nosso guia deu bem certo, assim. Porque esses lugares são 3 cachoeiras, praticamente, que tem lá nessa comunidade Calunga, e daí a gente montou esse pacote com ele, ele nos levou nas horas que ele achava melhor. E aqui, então, de noite, acho que com certeza é um dos lugares mais limpos que nós já vimos até hoje. E só que até então, todas as noites estavam nubladas, nunca dava certo. E nós pegamos de novo, nós escolhemos esse período para justamente fotografar lá à noite também. E foi a primeira noite, né, que nós conseguimos fotografar, que na verdade abriu o céu, e a gente conseguiu fazer uma foto lá no vilarejo, porque lá não tem luz elétrica. Eles desligam, ou tem só Acho que até certa hora. Até um horário só. E depois à noite fica tudo escuro, desligam tudo, então acabou rolando aí, então, uma foto noturna lá na comunidade Calunga. Aí de lá, da comunidade Calunga, a gente foi para São Jorge, que fica na outra parte do Parque da Chapada dos Veadeiros. Ali a gente passa por Alto Paraíso de Goiás, que é a cidade maior que eles têm ali, e daí pega uma estradinha que vai até a Vila de São Jorge, né, que é a famosa. E dessa Vila de São Jorge, que é o parque, a entrada mesmo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, lá da comunidade Calunga até São Jorge dá mais ou menos 2h30, praticamente só asfalto, quer dizer, asfalto não, dos Calunga até Cavalcante é asfalto, estrada de chão, e depois é bastante asfalto. Para o nosso padrão, que a gente já tinha andado, né, muita estrada de chão, até que a estrada era boa, então. Isso é dentro do parque, né? Essa cachoeira do Garimpão fica dentro do parque. Nós gostamos muito do parque lá, pessoal. Ele é privatizado, acho que foi um dos primeiros parques a serem privatizados, né, no Brasil. E a estrutura deles é fantástica, é tudo bem sinalizado, é tudo limpo, e era um valor... Foi menos, acho que era menos de R$20 por pessoa para entrar, e tudo bem cuidado e bem sinalizado, né? Então, lá é um exemplo de lugar privatizado que é um sucesso, né? Já diferente do que está acontecendo com os nossos parques aqui no sul, né? Mas é um lugar muito bonito lá, mas também tem que
como é distante, eu não lembro de cabeça o circuito, tá? Mas o que eu recomendo só é levarem água, tá? Porque é bem quente, não tem poucas árvores, e a gente pegou um dia bem quente, A Neuza tem uma experiência sobre isso, né, Neuza? Terrível, terrível. Quase morri lá por causa de falta de água. Tive, sei lá, insolação, começou a formigar a cabeça, formigar tudo. Nossa, foi horrível sem água. Tem Realmente. que levar mais, apesar que Tem eles que levar para dizem- ida e para volta. Eu tomei a água das cachoeiras de lá e não morri, né? Mas Não, mas é isso. A ideia eu acho que tem que pegar. Eu devia ter pego na cachoeira para volta e não peguei. Foi horrível. Opa. Bom, aqui é a Almécegas 2, porque tem, de novo, tem parques e tem várias atrações, né? E o que também vale lembrar, pessoal, é que a maioria desses lugares são propriedades privadas, tá? E todos os lugares cobram uma taxa. E quando nós fomos, as mais baratinhas era R$ 40 por pessoa, tá? Então, é uma viagem que acaba gastando muito com entrada nos lugares. E agora, depois da pandemia, com certeza deve estar bem mais caro, tá? Nós até não colocamos valores, porque com certeza depois da pandemia muito lugar está muito mais caro. Então a gente, como já faz um tempinho. eu tenho os valores todos anotados, mas achei melhor a gente não colocar, porque vai. Não adianta, né? Tipo, o valor de guia e coisa deve ter mudado tudo já. Então é melhor pesquisar tudo de novo. Bom, aqui tem, então aqui são 2 lugares diferentes, tá? Na esquerda é a Cachoeira do Segredo. Com certeza foi a caminhada que a gente achou mais bonita. Porque tinha árvores. Primeiro, porque era uma caminhada fechada, mas é um lugar muito bonito, tá? E nós recomendamos muito para quem deseja conhecer lá. É uma caminhada bem relativamente tranquila, é longa, mas é bem tranquila e é muito bonito todo o trajeto. E daí no lado direito é a Fazenda das Loquinhas, tem várias cachoeiras lá para tomar banho, poço, enfim. E é tudo no estrado de madeira, assim, o caminho é todo ele alto e com madeira, não é no chão, né, que caminho, daí fica bem acessível. E mesmo durante a semana tinha muito turista, né, porque era um lugar de fácil acesso, é um lugar muito bonito, que o pessoal vai para tomar banho, enfim, mas a gente conseguiu, a gente procurava sempre chegar bem cedo nos lugares, quando alguns lugares abria 9, 10 horas, nós já estávamos lá, e geralmente o turista começava a chegar ali perto do meio-dia, então a gente tinha esse intervalinho para conseguir as fotos, né? Aqui é a Cachoeira dos Cristais, que também é um outro lugar que tinha, acho que também tinha várias quedinhas, né, nesse lugar. Sim. E, de novo, é uma outra propriedade privada, paga por pessoa, não lembro mais quanto que era, mas quase que eu acho que a metade do nosso gasto foi com ingresso nas propriedades, tá, pessoal? Assim, para vocês terem uma ideia também, tá? Então, sei lá, se nós gastamos R$ 600 em avião, nós com certeza gastamos esse valor para poder entrar nos lugares, porque todo mundo cobra, e o mais barato, de novo, que eu lembro, era tudo na base, 40, 50, R$ 60. Tinha então, uma que era gratuita, que era aquela dos couros, mas era bem longe. Então, é um lugar que se assemelha, que o pessoal faz o comparativo aí para Bonito, né? Que em Bonito também é tudo propriedade privada, enfim, tudo tem que pagar para entrar, né? E daí aqui daí dos Cristais também, que é
É outra quedinha É no uma mesmo outra lugar. queda no mesmo lugar, só que acho que a última ou a penúltima, e tudo aqui é de fácil acesso, e só que tinha bastante gente nesse lugar, né? Então a gente tentava fugir deles para não sair ninguém nas nossas fotos. Aqui eu preciso do link. Esse aqui é uma placa do paralelo 14, né? Que é lá o paralelo 14. Eu vou ler aqui o que eu pesquisei, que é bem interessante. Que essa seria uma linha imaginária que corta o planeta, né? O paralelo 14, que nem o paralelo 30, atravessando Alto Paraíso e também a cidade peruana de Machu Picchu, outra região famosa pelo misticismo. A Machu Picchu também está no mesmo paralelo que em Alto Paraíso, né? Uma placa no Jardim Zen, na rodovia de acesso a Cavalcante, indica onde é precisamente o ponto onde passa a linha, que é essa ali onde a gente tirou a foto. Dizem os mais iluminados que túneis subterrâneos levam daqui até a cidade peruana. O lugar místico tem histórias envolvendo naves espaciais e ETs. Somente em Alto Paraíso de Goiás existe cerca de 40 grupos místicos. Há muitas histórias de observação de objetos voadores não identificados, incluindo registros oficiais públicos em revistas, publicados em revistas especializadas. Tem muito essa coisa dos ETs lá, né? Até tem um ET, tem vários ETs, mas tem um grandão, assim, para tirar foto, e tem um lugar, assim, que está escrito Oficina de Disco Voador. Então, até para um guia que estava lá no Ramiro, né, eu perguntei, a gente estava falando sobre isso, falando sobre a Chapada, que eles sabiam que a gente ia para a Chapada dos Veadeiros depois. Eu disse, tá, e como é que é essa história dos ETs? O pessoal vê mesmo? Como é que é isso? Ele disse, isso aí depende do quanto você fumou. Então, né? Então não é para qualquer um ver. Isso, essa também foi uma outra foto que a gente conseguiu fazer da Via Láctea. Essa é a estrada que leva de Alto Paraíso a São Jorge, a estrada que tem que passar, mas que de noite ela é deserta e não tem iluminação nenhuma, né? Então a gente conseguiu fazer essa foto no meio da estrada. Também era um breu. Agora tem um vídeo também de lá, que é da época que eu fiz. Ó, como no vídeo aparece como era mesmo a cor de verdade, né? Da cachoeira. Essa no parque. Coisa mais difícil para mim é atravessar essas. Ia chegando, o pórtico de Alto Paraíso é um disco voador. Tudo é dentro do parque. Seu centrinho de São Jorge de noite. Um pouco de vento. A gente fez esquerda.
E para finalizar, eu vou deixar um texto que acho que vocês já devem conhecer, um pedaço de um texto, né? Que eu acho muito bonito e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente pensa quando está viajando e quando volta de viagem, né? Que é do Amir Klink, do livro Mar Sem Fim. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como ele é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. É isso. Estava linda a apresentação, adorei as fotos, maravilhosas. Obrigada por você se ficar à disposição de mostrar tudo isso para a gente. Obrigada a nós por vocês estarem aí assistindo. Eu vou parar a gravação agora para a gente poder conversar, tá? Tá. Tem que ver as perguntas, né? Se onde é que elas estão.